Como meu pai disse, eu vou contar a carta missionária para vocês. E a carta missionária vem contando a história de um jovem, se chamado Salomão, que conhecemos na Bíblia, um jovem que foi muito sábio, o jovem mais sábio do mundo. E esse jovem Salomão, ele nasceu na igreja adventista. E ao completar aquela sua idade de adolescência, ele começou a ouvir os conselhos de seus amigos, dizendo que eles eram livres para fazer o que quisessem, mas ele não, ele tinha que ficar lá na igreja, sentadinho, obedecendo as regras que a igreja oferecia. Então ele decidiu, eu vou se divertir um pouquinho, cheguei na minha adolescência, eu tenho que se divertir um pouquinho, senão eu vou ficar preso aqui dentro da igreja. E ele saiu. E infelizmente, ao completar 14 anos mais ou menos, ele já estava mandado para uma cadeia de menores, pois já tinha cometido seu primeiro crime e já usava bebida, já usava drogas. E cada vez que ele era preso, ele era mandado para mais longe de seus amigos para ver se ele melhorava a situação, pois ele estava muito cruel. Que pena, né? Um jovem da nossa igreja se afastando do Senhor e cometendo muitos crimes. E ao completar os seus 18 anos, ele teve que ir para a cadeia cumprir a pena de todos os seus crimes que tinha cometido. Ele teve que pagar os seus crimes e ao chegar na cela, na prisão, eu vou contar agora para vocês uma parte que vocês vão ver que como Deus é tão bom que ele colocou até cristãos na cadeia para salvar aquele jovem. Ao chegar na cadeia, tinha uma cela que só havia cristãos dentro dela. E ele percebeu que aqueles cristãos, eles tinham mais respeito pelos guardas, eles tinham mais respeito, eles tinham mais confiança pelos guardas. Os guardas confiavam neles. E ele então pensou, então eu vou fingir que eu sou um daqueles cristãos, para que eu possa ganhar mais respeito e sair daqui logo. E ele então começou a frequentar aqueles cultos, mas não deu certo. E eles descobriram, ele não era um cristão. Mas então, ele frequentando bastante os cultos daqueles cristãos, um dia um coral chegou para cantar naquela cela, e ao cantar uma música, ele sentiu o toque do Espírito Santo tocando nele, no coração dele, e ele falou assim, não, eu vou ter que sair daqui porque eu não sou cristão, eu não posso ficar na igreja. Mas ele sentiu a voz do Espírito Santo dizendo, sente-se e reflita. E então ele sentou e começou a refletir naquela música, e daquele dia em diante a vida dele não foi a mesma. Ele se entregou a Jesus e o propósito e a oração dele era, Senhor, faça de mim o que tu quiseres. Amém. E quando ele estava na prisão, ele tinha muito tempo para ler a Bíblia e orar. Por isso ele era muito fervoroso, ele tinha muita fé. Mas quando ele foi solto, ao término de seus anos de prisão, ele começou, em vez de voltar para as ruas, para os seus colegas, ele voltou para a igreja, graças a Deus, amém? Ele voltou para uma igreja adventista e começou a frequentar. Mas ele tinha muito trabalho, ele não tinha tempo mais para ler a Bíblia nem orar. Então, ele foi se afastando cada vez mais de Jesus e da igreja. E ele voltou aos seus amigos, voltou a beber, voltou a cometer crimes, voltou a usar drogas. E um dia, certa noite, ao ele estar num bar com seus amigos bebendo, ele caiu e machucou gravemente a cabeça. E ele lembrou que ele tinha quebrado a promessa com Jesus, com Deus. Pois ele prometeu a Jesus que Jesus podia fazer dele o que ele quisesse, ele seria um instrumento nas mãos de Jesus. Mas ele havia quebrado a promessa com Deus e ele desejou morrer. Mas Jesus, com seu eterno amor e eterno perdão, ele perdoou aquele jovem novamente, aquele jovem Salomão. E ele pediu perdão novamente por seus pecados. E aqui no nosso informativo diz que ele voltou para a igreja. E ele diz que está muito feliz por estar na igreja. E ele diz também que ele relembra o passado dele. Quando ele era jovem adolescente, o maior sonho dele era ser o chefe de uma gangue. Mas hoje, não só o sonho dele mas já se realizou. Ele é o chefe dos jovens
informativo diz que essas ofertas missionárias de hoje, para o 13º, levarão a mensagem ao nossos jovens, a missão de ajudar os jovens, aqueles que estão na prisão, e que devem voltar para Jesus, aqueles que não conhecem a Jesus ainda. Então, que você possa contribuir para que possa ajudar aqueles jovens que não conhecem ainda Jesus. E que o nosso 13º possa ser muito abençoada com a sua oferta. Amém. E se nós contribuirmos, todos nós estaremos no céu. Todos nós poderemos ver todas as almas que a gente levou para os pés de Jesus. Se nós contribuirmos, a gente vai levar muitas almas ao Senhor. E aqueles jovens que você tragará para os pés do Senhor, eles estarão lá no céu um dia, voando bem alto como a águia. E eles estarão voando com os anjos. Eles poderão cantar com vocês e com os anjos, com Jesus, até adorando a Deus com os anjos. Que você naquele dia possa estar comigo voando bem alto como a águia e louvando a Deus com os anjos, adorando a Deus com os anjos. Amém?